Boa noite para quem está chegando a mais uma live aqui no nosso Instagram da Infância Arte. Hoje a gente está com o tema, né, da medicalização, esse lugar, o papel, né, da escola, como a pergunta que a Marina, que é a nossa convidada, sugeriu, né, qual o papel da escola, né, na produção dos diagnósticos, né? Então, vou só aguardar, ver se a Marina já está por aqui. Já tem bastante gente aqui com a gente. Algumas pessoas que estão aqui toda semana. Cris está por aqui. Letícia, Nasa. Algumas que já estiveram aqui também na conversa. Marina, já estou te vendo, vou te chamar. Oi, Alexandra, olá, querida. Tudo que bem? essa posição, qual é a melhor? Acho que é essa, né? Isso. Senão você vai ficar, a gente vai te ver tortinha aqui. De cabeça. Fica uma luz aqui, essa luz te incomoda? Aqui? Não, Acho que não. não. Então Tá tá. tranquilo. Estamos Então, nos gente, adaptando a essas tecnologias. pois é, né? Eu já tô ficando meio descolada, porque já são várias, sabe? A gente vai. A primeira foi. Eu tava tensa, porque né, você não sabe muito bem como é que chama a pessoa, o que, que vai acontecer. A gente às vezes tem questão de internet, né? Que a internet cai, a pessoa dá uma travada, mas tá acontecendo com todo mundo, então isso não é problema, faz parte. Marina, te agradecer por ter aceitado o convite. Né? Já tem muita gente por aqui. Nasa, a Alexandra estão por aqui, a Cristina Opa. e a Letícia. Tem gente do meu grupo de pesquisa que eu vi que já entrou, pessoal da Infância Arte também, enfim. E gente que tem acompanhado as nossas lives toda semana. Então, a Marina, eu convidei a Marina ao vivo, para quem viu a live, né, que ela apareceu por aqui, eu falei, Marina, eu vou te chamar para uma conversa, né? E aí a gente realmente conversou, o pessoal botou aqui que a creche da Fiocruz está presente também. E aí a Marina aceitou, né? Eu fiz o convite ao vivo, depois a gente combinou, e como a pesquisa, né, o trabalho da Marina está voltado para esse tema, né? Que é importantíssimo que a gente fale sobre isso. Marina, então, é doutora em educação, né? A gente se conheceu no período da UFRJ, né? Você fazendo mestrado e eu ia Isso, começar o doutorado, né? Já tem isso. tempo isso, hein, Marina? Bafo caso. E Marina é professora da FEBEF, né? Da UERJ, lá em Caxias. Então, somos companheiras de instituição, em cada uma num campus diferente, né? E então, estou super feliz com a possibilidade de conversar com você sobre esse tema tão importante. É uma reflexão importante para nós, educadores, né? Tem alguém Uhum. aqui botando um monte de coraçãozinho para a FEBEF. Igor, é isso? Acho que é isso o nome. Muita gente da creche da Fiocruz hoje com a gente, Marina. Tá bom. Bastante gente por aqui. Então, um pouco a ideia é que você traga o fio da conversa, assim, né? E você fez mais ou menos um caminho ali. Roteiro. E eu Tá vou uma cola aqui. acompanhando aqui o comentário. Se aparecer alguma pergunta mais específica, eu te interrompo assim na hora que eu achar que dá, ou se eu sentir a necessidade de algum comentário, eu te falo. Tá Tá bom. bom? Mas a ideia é a gente te ouvir e aprender com você aí que você está se dedicando a esse tema. Tá ótimo. Então tá, eu vou começar então. Então, vou agradecer a Bruna pelo convite, né? Assim, a gente tem vivido tempos muito difíceis, né? Assim, não tem como começar nenhuma conversa sem a gente fazer menção para isso, né? A gente lida com morte, com sofrimento, né? Com uma política aí de morte que tem assustado a gente, né? Acho que a gente vive uma perplexidade e uma situação de muito sofrimento. Então, acho que
esses espaços de diálogo que a gente tem construído nesse momento são possibilidades de desvio, de resistência, né? Da gente estar com as pessoas que a gente acredita. Para mim é muito significativo estar com você aqui, a gente pertence à mesma universidade, né? Em contexto de formação de professores periféricos, né? Eu estou lá na Exatamente. Baixada, na Caxias, você está em São Gonçalo, então para mim é muito legal a gente estar junto, porque a gente tem muitos encontros nesse sentido na militância, né, da educação pública, da pesquisa, né, do compromisso com as crianças. Então, estou muito feliz pelo convite e sempre essas oportunidades de dialogar, de ver as pessoas, tem sido muito, muito importante, né? A minha proposta hoje, né, assim, eu sou professora lá na FEBEF, como a Bruna disse, eu sou da área de psicologia e educação lá, né, eu tenho formação em psicologia, sou formada em psicologia pela FRJ, fiz doutorado em educação com a Sônia, né, com a Sônia Kramer lá na PUC, e tenho me dedicado, né, a pesquisar o tema das infâncias, né, as questões da educação infantil. Eu sou integrante do grupo de pesquisa Educação Infantil e Políticas Públicas, o EIPP, que é coordenado pela Maria Fernanda Nunes lá no Unirio. A gente tem uma parceria interinstitucional. Hoje eu desenvolvo uma pesquisa que é um braço da pesquisa lá na Baixada, que é a avaliação com bebês. Por isso meu interesse pelos bebês. Eu sou aluna da Bruna, não é, Bruna? Sou sua aluna no curso, Bruna. Esqueceu de mim? Não minha, né? Você está lá fazendo o curso, não minha aluna. Estamos juntos lá pensando esses bebês, né? Esse desafio que a gente tem. Maravilha ter você lá. Estou adorando. E em 2016 eu começo a participar, né, junto com as minhas amigas, companheiras lá na FEBEF, de um projeto de extensão que tem como tema o debate, a problematização dos temas da deficiência, da mediação e da inclusão, né? Então, eu estou lá com a professora Giovana Marafon, uma companheira, amiga, coordenadora do projeto, a outra amiga querida, Clarissa Nicolai, eu falo o nome da Clarissa todo errado, Mas ela tem um Nikolaevski, sobrenome, né? caprichado para a gente falar, Nikolaevski, e a Maria Clara Carijó, que é professora no Instituto de Psicologia da UFRJ, que também a gente tem uma parceria interinstitucional. Tem sido uma parceria muito bacana, porque a Clara leva um grupo de alunas que são estudantes de psicologia, então tem sido uma troca muito interessante, né? Das estudantes de psicologia às nossas alunas de pedagogia. Então, assim, para começar a tecer algumas considerações, eu queria falar um pouco desse trabalho, porque é desse lugar que o encontro com o tema da medicalização eu me situo, né? É a partir dessa discussão. Então, assim, esse é uma proposta, é um projeto de encontros com os professores. Tem sido cada semestre o formato ele se modifica, né? A gente já teve formatos de mais encontros, de menos encontros, né? Diversificação assim grande no público. A gente já teve professores do IBC, do Instituto Benjamin Constant, do INES, professores de diferentes redes, gestores que estão pensando questões de educação inclusiva no campo da política, né? da elaboração, da implementação de políticas. Então, eles tiveram diferentes formatos. Né? Na última versão, que foi o segundo semestre de 2019, a gente teve 100 inscritos. Nós precisamos nos dividir em duas. A nossa equipe é grande, a gente tem essa sorte, então a gente se dividiu em dois para poder acompanhar todo mundo. Teve uma das versões que a gente teve uma mãe e ela precisava levar a filha, então era uma coisa muito interessante, aquela criança com deficiência nos tensionando a nos relacionar com ela. Então a gente pensava questões e ela estava ali também nos mobilizando, nos deslocando, era muito interessante. Então, a gente tem feito com formatos diferentes, mas a gente tem algumas premissas, alguns princípios. Um princípio é que o planejamento desses encontros seja construído a partir das demandas. Então, as ênfases de discussões elas foram sendo modificadas, né? Isso é muito interessante, porque hoje, quando eu fui olhar para a nossa história, isso repercute também na nossa produção, porque a gente escreve coisas sobre laudo num ano,
que foi um tema forte que apareceu, e assim vão acontecendo. Então, assim, dá muito trabalho para a gente, porque a gente vai construindo, fazendo essas costuras a partir do que aparece. Então, no intervalo dos encontros, a equipe se debruça em leituras e na construção desse planejamento. E a gente tem apostado muito, Bruna, que é uma coisa que você vai gostar, na escrita como uma metodologia privilegiada para pensar a formação continuada, né? Então, a gente escreve muito, nós, equipe, e eles ganham um caderno, que é um diário de bordo, que é um caderno que é deles, que eles registram coisas, e conforme a gente vai se constituindo como grupo, a gente vai convidando a partilha dessas escritas. Então, eu tô ficando com a mão cansada, vou ter que botar um apoio aqui, gente. Dá uma apoiada aí. Fiquei com a mão cansada já. E, ó, vou ficar com um pouquinho a cabeça cortada. Então, a gente tem essa escrita como uma estratégia privilegiada, tem sido muito bacana, porque as nossas alunas escrevem, então, assim, eu vou citar aqui em especial 3 alunas queridas, a Carol, a Jéssica e a Silvânia, as 3 com realidades muito diferentes, com atravessamentos com a deficiência muito diferentes, e elas, nesses registros, elas decidem escrever um texto muito bacana para falar desse encontro com o tema da deficiência e como que a experiência do projeto de pesquisa e extensão tem afetado a formação e o lugar delas no mundo, né? Enfim. Então, esse projeto tem essa proposta, né, de criar essas aproximações entre as experiências dos professores que estão lá no cotidiano com as crianças e também com a universidade, com o que a gente pensa, com o que a gente produz. E a gente tem escutado assim, muitos relatos, né, do tamanho do desafio da experiência da inclusão e da mediação, né? Assim, a gente tem escutado muitas experiências que são pautadas por concepções diferentes do que se entende por deficiência. E o nosso intuito nesses encontros tem sido procurar possibilitar novas perspectivas, quem sabe criar desestabilizações nesses saberes que estão cristalizados, instituídos. Então, esse tem sido o nosso objetivo. E uma referência, uma categoria que tem acompanhado a gente nessas discussões tem sido a compreensão do modelo social de deficiência, né? Que é uma proposta que surge do contexto dos estudos da deficiência e também dos estudos feministas. Então, assim, eu não vou ter muito tempo de aprofundar aqui essa discussão, mas eu queria só explicar, né, que o modelo social ele defende que a deficiência não é um problema individual. Ele vai pensar essa experiência da deficiência como uma experiência que se dá no social, com a cultura, pensando essas barreiras, né? Quer dizer, pensar a deficiência como uma opressão que é socialmente produzida, né? E defender a experiência da deficiência como um modo de vida. Então, a gente discute muito como que a sociedade participa da construção negativa dessa atribuição de um valor negativo à experiência da deficiência. Então, assim, a gente sabe que o modelo biomédico, né, é um modelo que, desde a década de 60, ele não tinha discursos e práticas que pudessem contrapor, tensionar. Então, o modelo social ele traz importantes contribuições, porque a ideia do modelo biomédico vai ser aquela ideia de que a diferença corporal ou cognitiva do indivíduo é responsável, impõe restrições à participação social. E o modelo social vai propor uma inversão dessa questão, né? Não tomando a deficiência como uma experiência, como um problema individual, como uma tragédia pessoal, né? Seriam contextos sociais e políticos que são pouco sensíveis à diversidade humana, né? Que acabam produzindo essa compreensão de deficiência que foca na lesão, né? Nesse corpo que traz um impedimento, tá?
E aí, quando a gente começa a chegar... aí você me interrompe, Bruna, se você quiser que... Fica tranquila, quando eu acho, eu interrompo. Vai Tá aí no bom. teu fio, que essa questão que você está trazendo é fundamental, né? Da gente não pensar a deficiência como algo individual, né? Ou até restrito à família, mas pensar isso socialmente. Então, segue aí o fio, que essa Isso. reflexão é fundamental. E essa compreensão, por que isso tem a ver, né? Porque junto com essa discussão de modelo social, surge também o tema da medicalização. Esse assunto, né, essa discussão, surge com um autor importante, é o Ivan Illich. Muita gente conhece ele a partir do livro dele, Sociedade Sem Escola, né? Que acho que deve ser o livro dele mais lido, né? Ele é um crítico à sociedade moderna, ele é um austríaco, e ele vai num livro importante dele, que chama Expropriação da Saúde, Nêmesis da Medicina. Ele vai falar de como que a sociedade industrial ela é marcada pela heteronomia. O que significa isso para ele? A gente começa, nesse período de industrialização, a perder essa capacidade de fazermos de forma autônoma aquilo que fazíamos antes, né? Ele vai chamar a atenção dessa característica, ou seja, aquilo que a gente fazia no campo da alimentação, no campo da saúde, da educação, a gente perde essa capacidade de fazer, né? Então ele vai falar, ele usa um termo que ele vai falar da iatrogênese cultural. O que significa isso, né? Uma doença iatrogênica é aquela que não existia antes do tratamento médico, né? E quando ele vai falar de iatrogênese cultural, ele vai falar que esse uso ilimitado da medicina, desse saber médico, que vai gerar uma perda desse potencial cultural das pessoas de lidarem, por exemplo, de forma autônoma com a dor, com o sofrimento, com a morte. Olha como essa discussão é pertinente para esse momento que a gente vive. Né? Então, ele vai falar disso. Né? Então, essa expressão medicalização da vida, ela foi inicialmente utilizada por esse autor e ela vai descrever essa inserção crescente dos saberes médicos na nossa vida. Né? Então, é um processo sutil, né? No que uma série de comportamentos sociais, individuais, começam a ser descritos por esse saber médico, como o que seriam esses comportamentos adequados, segundo essa lógica médica, e que antes eles não eram entendidos como uma patologia, né? Que não eram passíveis de tratamento, mas elas começam a ter um outro olhar, uma modificação a partir dessa hegemonia do saber médico, né? Então, assim, eu só queria fazer uma diferenciação, que eu sempre falo isso com os meus alunos, né? Assim, que a gente às vezes confunde medicalização com medicamentação. A medicamentação, ela vai se referir a esse uso dos medicamentos, dos remédios, que é uma intervenção química que nos preocupa também. Mas a medicalização é algo muito maior. É algo muito mais abrangente, né? A medicalização é um processo de cunho moral, né? É algo de cunho moral, tem uma ação contínua sobre o corpo, né? Sobre a normatização e normalização das condutas dos indivíduos, né? Então, essas questões não médicas, elas são transformadas em médicas, né? Questões que são de ordem política e social começam a ser tratadas dentro dessa lógica. E por que a gente precisa tratar desse tema da medicalização na infância, né? Primeiro, um dado que é o crescimento assustador da produção de diagnósticos no grupo das crianças, né? Assim, é impressionante o tamanho dos números, né? Eu estava relendo umas leituras minhas, eu não consegui nenhum dado mais atualizado, mas o Rossano Cabral Lima, também colega da gente da UERJ, ele é do Instituto de Medicina Social, ele é psiquiatra. O Rossano, ele traz num texto dele dados dos Estados Unidos, né? Falando, por exemplo, que em 2013, deixa eu procurar minha colinha aqui, que em 2013, 10 mil crianças
nos Estados Unidos, entre 2 e 3 anos, eram medicadas para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu vou repetir. 10 mil crianças entre 2 e 3 anos eram medicadas com metilfenidato, um remédio que tem uma ação semelhante à cocaína. Eu gosto de falar isso porque eu gosto de ser bem impactante com isso. Mas é verdade. Quem estuda farmacologia sabe que essa é a ação, né? E além desse aumento, né, que tem gente que fala, né, tem autores que tratam esse aumento absurdo de diagnósticos na infância, tem autores que vão falar de uma epidemia, né? Eles falam até de uma falsa epidemia do tamanho e de tão absurdo que são os números, né? Então, isso é uma questão, né? A gente tem que pensar, olhar isso. O que existe na contemporaneidade que faz esses diagnósticos subirem, né? Isso é muito assustador, né? Então, isso é um primeiro tema, né? Uma outra questão é que mesmo com os avanços da pedagogia, da sociologia, da antropologia, da psicologia, nas reflexões sobre infâncias e criança, a gente ainda atualiza uma compreensão de infância tutelada, né? De uma criança que ela é um sujeito dependente, não responsável pelos seus atos. Então, é esse adulto que vai nomear o que é esse comportamento inadequado. É ele que vai dizer o que é desviante. Então, existe uma fragilidade, é isso que a gente precisa... A Giovana acabou de entrar aqui, minha colega de trabalho na FEBEF. Beijo, Giovana. Então, me perdi. Deixa eu tentar lembrar. Vou falar com a Giovana. Então, esse movimento de medicalização da infância, né, ele tem a ver, ele tem esse contorno diante da fragilidade das crianças. Né? Tem uma dimensão de exclusão, de fragilidade, de despotencialização das crianças, né? que fazem dela esse alvo, vamos dizer assim, nessa produção absurda de diagnósticos. E a gente precisa pensar o seguinte, que essa produção de diagnóstico, elas têm desdobramentos diferentes. Quando a gente pensa o grupo social que essas crianças pertencem. Uma criança de classe média que recebe um diagnóstico de transtorno de hiperatividade, TDAH, essa criança ela vai ser encaminhada para um psicólogo, para um psicopedagogo, para uma fono. A criança de classe popular, ela sai da escola. Ou ela, no mínimo, carrega esse estigma por toda a sua trajetória escolar. Então, a gente precisa pensar muito dessa dimensão ética da produção dos diagnósticos, né? E esse fenômeno, ele parece ser global, né? Assim, a gente tem, com os manuais, né? Os manuais de diagnóstico e estatísticas de transtornos mentais, é o DSM, a gente já está na 5ª versão, que foi feita em 2013. A gente tem a introdução, principalmente a partir da década de 90, de novas entidades, de novas doenças, de novos transtornos, né? Então, assim, essa é uma questão, né? Que a cada versão desses manuais que pensam a infância numa perspectiva universal, isso é importante dizer, né? A cada versão dessa, quase todos nós que estamos aqui assistindo entraríamos em alguma entidade dessa, de diagnóstico, de alguma patologia dessa. Então, assim, esse movimento, ele é um movimento que transforma problemas cotidianos, que transforma dor, sofrimento, angústia em transtornos mentais. É isso que a gente precisa entender, que essa dimensão do cotidiano, do que é ser humano, né? Do que significa estar no mundo, né? As crianças estão no mundo e as crianças sofrem também, né? A nossa responsabilidade é cuidar delas,
não negligenciar as crianças, contudo, o sofrimento é algo que faz parte do humano, né? A Você gente está precisa... Fala. Você tá trazendo aí, assim, tem alguns comentários circularam aqui, acho importante ressaltar, assim, você já no início falou a relação desses estudos com os estudos feministas, e a NASA apontou aqui mais de uma vez, né, a NASA Saluto, para a gente é super tranquilo, né, a NASA super íntima, amiga, amiga em comum, mas ela já Doutora, trouxe, né, a doutora. questão, então, e professora da FEUF, ela colocou aqui, FEUF presente, mas ela colocou aqui, né, questão do capitalismo, questão de gênero, de desigualdade, né, que estariam entrelaçadas aí, né, e a Letícia colocou aqui um comentário, né, a Letícia Cruz, a quem interessa essa quantidade de diagnóstico, né? Uhum. E você está falando, e eu estou lembrando aqui, eu participei de uma banca lá na FFP, de uma orientanda da Annelice Ribeto, que é minha colega lá na FFP e discute, né, questões relacionadas à educação especial, educação inclusiva, né? E foi a dissertação da Raquel Monteiro, assim, um trabalho lindíssimo, sabe? De uma sensibilidade, assim... É lindo o trabalho dela. E foi um trabalho que me possibilitou, porque eu estava na banca de qualificação e também estava na defesa, né? Possibilitou que a gente tivesse muitos diálogos, Marina, que para mim é algo que eu acho que a gente tem que reforçar sempre, né? A partir do momento que a gente, enquanto escola, né? Estou falando desse lugar, chega um laudo, um diagnóstico de uma criança, é muito comum que na escola as pessoas passem a tratar a criança pelo nome do seu diagnóstico. É o autista, né? É o Down, né? E eu vivi em Caxias, na rede de Caxias, como orientadora pedagógica numa creche, a realidade da gente ter crianças bem pequenas, né? 3, 4 anos de idade, isso na minha experiência concreta, né? Com o diagnóstico dentro do transtorno do espectro do autismo, mas eu tive a felicidade de estar como orientadora pedagógica e de algumas dessas crianças terem uma professora que tinha um olhar para cada criança. E o quanto a gente pôde aprender que não há um igual ao outro, porque é isso, o ser humano não tem um igual ao outro. Então, não podia deixar de falar isso, porque você está trazendo, e agora quando você fala, né, desse lugar de criança, o lugar de ser humano, né, que a gente tem questões, né, o que é a normalidade, né, porque acho que essa discussão também vem atravessada por um discurso do que é normal, do que é patológico, então a gente pode pensar numa dimensão social, né, e também aí por conta, né, da própria relação com uma questão de doença e que é de onde também vem, né, essa ideia de medicalização. Então, eu queria te trazer um pouco isso, assim, né, de compartilhar tanto essa dissertação de mestrado da Raquel, né, como essa experiência lá na creche, assim, e hoje, né, também na Infância e Arte a gente já viveu situações, né, de receber crianças que, enfim, ou buscar musicalização, ou buscar transpsicomotricidade, ou buscar um espaço, né, e que vinha com algum tipo de diagnóstico relacionado a transtorno global, desenvolvimento, ou mesmo dentro do espectro. E a gente tem que aprender a olhar cada criança, se colocar na relação com ela, né? Sim. E não olhar para esse nome, né? Do diagnóstico e tal. Então, eu aprendi tanto isso com essa professora, né? Que trabalhava junto comigo, que tinha esse olhar, sabe? Que tinha numa mesma turma, com crianças de 4 anos, 2 meninos com um diagnóstico, né? De transtorno do espectro do autismo, e eram crianças completamente diferentes. Óbvio. Né? Então, seu relato dialoga muito com a experiência que a gente tem tido no projeto de pesquisa e extensão, né? O laudo ele tem sido assumido como um documento imprescindível, né? Eu lembro de gente, não tem como a gente acolher essa criança sem a gente ter o laudo. E a gente foi fazendo perguntas do tipo assim, tá, mas o que tem nesse laudo que vai qualificar a sua relação? O que vai ter nesse laudo? Que conteúdo que vai ter nesse laudo que vai qualificar a sua relação, que vai fazê-lo conhecer essa criança? Então, a gente percebe, né, que mesmo a gente não podendo obrigar
a existência do laudo como um documento comprobatório até de matrícula, a gente sabe que isso é uma prática de escolas públicas e privadas. Mesmo indo, a gente sabe que existe uma nota técnica do MEC, né, que vai falar disso, que vai falar da não obrigatoriedade do laudo, mas o laudo vem ocupando isso, né? Que lugar é esse que esse laudo assume? O que ele me ajuda, né? Como é que ele acolhe a criança? Como ele cria espaço de Deixa relação? eu só te interromper, porque eu preciso dizer que essa professora linda e querida, eu tô vendo que ela tá aqui, eu não tinha visto. Fátima, beijo para você. Quanto que eu aprendi contigo? Desculpa, mas eu precisava, porque ela tá A aqui. professora do exemplo, que lindo! É, ela tá aqui. Saudade dela demais. Aprendi muito com ela. Então, um pouco no caminho que você estava falando, né? Como é que o laudo, como é que o diagnóstico colabora com as práticas, né? Que efeitos que ele produz no cotidiano? Que efeitos que ele produz nas relações, né? Então, assim, existem outros caminhos que possam prescindir desse laudo. Então, assim, a gente tem observado um aligeiramento muito grande das relações. A gente não dá tempo de conhecer as crianças. Aquilo que eu fazendo propaganda do curso, aquilo que a Giovana falava do bebê que ter espaço para desejar, a criança não tem espaço para desejar, para se apresentar, para dizer quem é ela, para mostrar seus interesses, para construir vínculos, para ela se fazer conhecer, para a gente entender que modo é esse de viver, de estar nesse mundo, né? Então a gente tem uma pressa muito grande, né? É como se fosse assim, não dá para fazer nada com ela, não posso nem encostar a mão nessa criança porque eu não sei exatamente o que É ela como tem. se a relação não fosse possível, né, de ser construída. Eu não consigo me colocar em relação enquanto eu não tenho um papel que me diga quem é essa criança, né? Além disso, essa ideia de que um diagnóstico vai dar conta de uma complexidade subjetiva daquela pessoa que está ali, né? Então, esse é mais um aspecto, né? Então, assim, a gente tem observado, assim, você falou da coisa do nome, né? O Down, né? A gente fez uma atividade com um dos nossos grupos que foi muito interessante. Já foi mais para o final dos encontros, e a gente propôs um registro que seria partilhado. Elas iriam apresentar uma criança, mas tinha uma regra para essa escrita: não poderia ter diagnóstico em nenhum momento. Uau! E a gente já tinha um grupo assim, sabe, bem constituído, tinha relação, então dava conta da gente problematizar coisas e tal. E aí as pessoas foram apresentando e os próprios integrantes iam fazendo perguntas. E as pessoas iam lendo e iam se dando conta de como foi difícil. Tinha gente que ela escrevia sem falar do diagnóstico, quando chegava lá no final, falava. Né? Então, assim, e teve uma pessoa especial que me marcou muito, que foi uma professora que estava na roda, ouvindo as partilhas de escritos, e, enfim, e muito rico. E ela, quase que abatida, quando chega a vez dela, fala assim: eu não quero ler. Eu entendi que eu não consigo olhar de outro jeito que não seja com diagnóstico. E muito mobilizada e muito afetada, ela conta isso pra gente e pergunta: eu posso não ler? A gente, claro, esse texto é seu, você pode não ler. Então foi muito impactante essa experiência pra gente, né? E assim, a gente tem tentado alimentar práticas, né, desmedicalizantes, né? Tem tentado construir outras perspectivas de relação com as crianças, né? Com as crianças pequenas, né? Outras formas de pensar esse cotidiano, outras formas de se relacionar com as crianças, né? E assim, defender essa posição crítica em relação aos diagnósticos não é dizer que o diagnóstico não tem seu valor, tá? O diagnóstico, ele pode ter o valor. A questão é a gente pensar o que esses saberes médicos engendram no cotidiano da escola. A gente precisa olhar para isso. Como que existe um caráter totalizante nesses diagnósticos, nesses laudos? Não é possível ser nada além do que está colocado ali, né? Não é um texto, né, trazendo um pouco um referencial que a gente compartilha. É um texto monológico, fechado. Ele não é inacabado, ele não é inconclusivo.
Ele Ao não dá, contrário. ao contrário, ele não dá oportunidade para que a potência daquela pessoa, daquela criança, possa aparecer. Ele encerra, ele engessa as experiências, né? Você quer falar? Pode falar. Porque você tá me fazendo pensar também numa situação que eu vivi, né? Com essa professora lá na creche, com a Fátima, né? Ela está aqui. Vai ter um Porque fã-clube da Fátima depois aqui. isso também traz uma dimensão, Marina, que vem num caminho que é em relação também ao conhecimento do professor, né? Porque também tem nessa questão aí da medicalização e dos desdobramentos disso, um lugar de que o saber do médico, Sim. ele né, o conhecimento do médico é valorizado e reconhecido e o nosso não, né? E a gente viveu uma situação com uma criança específica lá, uma dessas que tinha, né, o laudo de transtorno do espectro do autismo, e que a Fátima, professora dele por um ano inteiro, e estava no segundo ano com ele, e ela percebeu uma mudança no comportamento dele. E aí a gente chamou a mãe para conversar, né? O que está acontecendo, né? Eu e a Fátima conversando junto com a mãe. E aí a Fátima percebeu que a mudança de comportamento coincidia com a introdução de um medicamento por parte do neuro. Sabe? E aí a gente teve todo um jeito de acolher essa mãe e dizer para ela, e pô, olha, tem uns momentos da vida que tem umas coincidências muito felizes. No dia seguinte ela tinha consulta para levar o filho ao neuro. Maravilha. E aí eu lembro que eu olhei para ela e falei assim, se você chegar para ele e disser muito enfaticamente que a escola, a professora disse que, talvez ele não te escute. Mas tenta um caminho que sinalize para ele que na escola a professora percebeu mudança no comportamento do fulano, né? Que nisso, e a Fátima sabia, assim, sabe? Ela conhecia aquela criança, então ela pôde dizer, mas esse medicamento atua em tal coisa, fulano não precisa disso, que é quase que assim, é autista, precisa tomar tal medicamento. E a Fátima dizia, ele não precisa, ele não tem essa questão. Aí a mãe olhou, acho que ela se... Bom, a gente já tinha um diálogo com ela, então ela também confiava no que a gente dizia, né? Do que a Fátima estava trazendo para ela. Resumo, ela foi ao neuro, ela levou essa questão para o neuro e o neuro tirou o remédio, tirou o medicamento. Maravilha. Maravilha. Então, para ver como que assim, a gente também, enquanto profissional da educação, precisa acreditar mais no nosso conhecimento e buscar mais também, porque também tem, isso que você estava falando, me remeteu também a isso. A gente também tem um lugar de menos-valia do nosso conhecimento. Sim. Né? Então... esse desprestígio, né? Assim, esse endeusamento, né? Isso é muito forte, né? E a consequência disso é uma consequência grave para os processos pedagógicos. Porque a gente está lá com uma criança, né, que a gente tem o compromisso de ensinar, de educar, de se relacionar, né, de estabelecer vínculos. E a gente começa a operar com uma lógica que é de outro campo, é ela que está nos informando para a relação. Então, assim, não é falar que não seja possível. A gente tem experiências, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia produziu um documento muito interessante. Uma parte desse documento, eles falam assim de possibilidades de pensar essa ação intersetorial entre a educação, a área de saúde, a área de assistência. Como é que se dá essa possibilidade de diálogo, né? Então, eles fazem um recorte bastante interessante do documento. Eu só não sei ele de cabeça. Eu posso depois disponibilizar o PDF dele, ele está na internet. A gente, quando faz isso, a gente acaba saindo do nosso lugar de educador, de pedagogo, e a gente não consegue dar uma resposta responsável, acolhedora, ética para essa criança. Porque a gente começa a operar com uma lógica que não é a lógica. Não é nossa. Então, não é dizer que em algum momento a equipe não possa sentar e falar assim, não, a gente precisa conversar com o médico, a gente precisa de um diagnóstico, a gente precisa entender. Mas quem toma essa decisão até de que quando o diagnóstico entra é a equipe. É a comunidade que senta e entende que precisa de mais elementos para poder apoiar o processo dessa criança. Né? Não é a inversão está contrária.
né? É a escola que indica quando que esse diagnóstico entra. A escola que indica quando isso entra. E não nessa ordem hierárquica que esse saber vem, né, numa pressão, né, passando por cima de todo mundo e não permitindo, e mais, não permitindo que essas pessoas falem sobre a sua condição, né? O movimento de pessoas com deficiência falam disso, nada sem a gente. Quer dizer, como esses processos são processos de silenciamento de crianças. E muitas dessas crianças, como é o caso do TDAH, que a gente tem assim, uma avalanche de diagnósticos, é um diagnóstico controverso, muito questionável. Tem gente que questiona demais a forma que esse diagnóstico acontece, né? Se vocês tiverem curiosidade, depois entra para conhecer o instrumento de avaliação que você precisa para poder entrar, né? Muita gente vai falar, eu tenho, né? Porque facilmente a gente consegue se reconhecer naquelas características. E a gente precisa problematizar, assim, por exemplo, o que a gente está entendendo de atenção. O que é atenção? O que é atenção na contemporaneidade? Que vida é essa que a gente experimenta? A gente precisa sair desse binômio atenção e desatenção. A gente precisa ampliar. A gente entende ainda que para aprender a gente tem que ter uma atenção fixa, que eu não desloco o meu olhar parado, sem mexer o meu corpo, né? Sem ter formas de expressão. É desse jeito que eu aprendo, né? De uma maneira sem nenhum movimento. Então, assim, eu tenho defendido que a gente precisa bater na tecla de que o professor ele tem que ser um autor do seu próprio trabalho, um intelectual, porque é só nesse lugar que é possível construir crítica e resistência a essas formas que já estão cristalizadas. Eu preciso, com autoridade, né, falar, não é como a Fátima fez. Ele não precisa desse medicamento. A Fátima pode dizer isso. A Fátima conhece mais aquele menino do que o médico. Ela conhece muito mais. Então, é desse lugar de um professor autor, intelectual, que conhece as crianças, né? Que se relaciona com elas. É desse lugar que ele pode tomar as decisões sobre um trabalho educativo que vai ser desenvolvido, né? E não como aquele que diz, né? Tá bom, ele tem isso, logo eu não tenho nada mais para fazer aqui, porque ele precisa de uma enfermeira, ele precisa de um médico, de um psicólogo, e eu, como educadora, não tenho mais nada a fazer. Então, a gente precisa das respostas dentro dos nossos referenciais, do compromisso político da educação, e a gente pensar criticamente nessa lógica, né, que tem. E, assim, é cotidiano, assim, sabe? São os relatos que eu mais ouço, crianças muito pequenas já têm autismo porque ainda não fala, tem algum tipo de comprometimento porque ainda não anda. A gente tem muita pressa, é uma pressa. A ideia de intervenção precoce. Então, ele já tem 1 ano, vamos fazer alguma coisa para recuperar o atraso, não vamos deixar ele. Ele vai dizer para a gente quando que ele vai poder. E não é ser desatento, e não é ser negligente, porque tem criança que precisa, sim, de um olhar específico. Isso. Mas é não atropelo, porque a gente não pode negar que existem consequências, esses encaminhamentos. Esses estigmas, esses rótulos têm consequências negativas. E a gente precisa pensar sobre isso. Como é que a gente está de tempo? Porque eu estou meio perdida. Tem ainda uns 15 minutos. Então beleza. O tempo passa beleza. rápido, mas a gente ainda tem um tempinho aí que dá para falar bastante coisa aqui. Beleza. Enfim, teve repercussão essa sua fala, né, do professor. Vou abrir meu rascunho aqui, meu roteirinho sumiu aqui do computador. O professor como autor e como intelectual, né? E acho que isso, enquanto você abre aí para ver alguma coisa importante, a NASA colocou, né, professoras e professores do mundo univos, né? E não é, gente, eu acho que a Marina acabou de falar isso, assim, enquanto ela procura ali, não é uma questão da gente negar, ao contrário, isso que ela trouxe, né, cada vez mais, e inclusive, né, esse momento que a gente está vivendo atualmente, de pensar a escola nesse nosso cenário, a importância, né, como a gente tem falado da importância dos diferentes setores, né, a assistência social, a área da saúde, a área da educação, né,
estarem juntas pensando algumas coisas. Não é para negar, porque há momentos em que uma criança vai precisar mesmo de um profissional específico, de uma questão. A questão não é essa que a gente está trazendo aqui, né? Mas é de como... eu acho que isso que você trouxe assim, do laudo como algo que é conclusivo, né? Que é fechado, que não abre espaço para outra coisa, né? É fundamental, né? E pensar nesse nosso lugar, enquanto profissionais da educação. E outro ponto que eu coloquei aqui no meu roteirinho é assim, que eu tô falando do laudo, né? Mas aí a gente também precisa pensar como é que essa lógica, né? Como é que esses saberes médicos, essa lógica biomédica, ela invade a escola, as relações, por outros caminhos que a gente não percebe, né? Na minha tese de doutorado, uma das minhas ações foi ler muitos relatórios, né? Eu pesquisei avaliação na creche. Eu queria saber que concepções os professores da creche de 0 a 3 anos acionavam na produção dessas avaliações para os bebês, né? Para os pequenos de 0 a 3 anos. E eu li muitos relatórios e era muito forte de como que essa lógica biomédica ela invade a nossa perspectiva, a nossa lente para olhar para as experiências educativas das crianças, né? Essa lógica desenvolvimentista de enquadrar, tá apto ou não tá apto, tá atrasado ou não tá atrasado. Então, às vezes, a gente não percebe a sutileza e a força, né? Que essa lógica ela vai invadindo as nossas relações, a relação com o nosso trabalho, inclusive com o que a gente produz. Então, uma coisa que apareceu também no projeto de extensão é que esses textos, esses diferentes documentos que são produzidos na escola para falarem das crianças, muitos deles acionam e embasam, são embasados, né? Bebem lá dessas concepções para pensar a história das crianças, para pensar o crescimento das crianças. Então, assim, na minha tese de doutorado, eu tenho um evento que é muito curioso, que é o evento onde duas auxiliares estão conversando com uma criança do maternal e a criança coloca o chinelo no Rio de Janeiro, o maternal são 2 anos, né? Meu campo foi um EDI. A criança coloca o chinelo, o pé trocado, e já estava mais para o final do ano, e aí a auxiliar fala, mas como é que vai para o maternal 2 se não sabe calçar nem o chinelo, né? Então, assim, é esse olhar para a criança numa perspectiva de um desenvolvimento que é linear, que ele tem etapas para cumprir, né? Que você tem uma expectativa, né? O que a criança precisa, né? Parece que essa especificidade da educação infantil, por exemplo, ela não está garantida para a gente em muitos aspectos. Até para a gente pensar como é que é a história das crianças, como é que elas vão passando de grupo para grupo, né? O que a gente olha, né? Então, assim, essa é um outro ponto, né? A gente fala do laudo e fala dessa lógica biomédica, mas esse olhar, ele está no cotidiano, na produção de documentos, na relação com as crianças, né? De como que ser diferente rapidamente ser enquadrado em algum tipo de diagnóstico, né? Eu tenho um evento da tese, que é um evento que a professora pergunta para mim, essa menina não parece ter Down? Ela pergunta para mim. Eu estava num canto da sala fazendo uma observação. E a menina tinha 2 anos para 3 anos, ela percebe que estavam falando dela. E a gente tem um encontro de um olhar constrangedor, eu e ela, né? E um pouco por aí, né? Assim, de como que as nossas preocupações com as relações das crianças estão muito a ver com uma ideia de enquadramento das crianças, né? Do que elas precisam saber e apresentar para elas progredirem. A ideia do progresso tem uma dimensão oculta, implícita aí no cotidiano, nas relações com as crianças. E aí a gente pergunta, quais são os desdobramentos
para a subjetividade dessas crianças sendo produzidas, se constituindo pessoas dentro dessa lógica, de uma lógica que está sempre aferindo. Você está apto ou você não está apta? Você está apresentando um comportamento adequado e não adequado. E sempre na construção dessa ideia de adequação, elas são excluídas para a construção dessa ideia do que é comportamento adequado. É sempre o adulto que está informando o que é saudável, né? O que é certo, o que não é, né? E eu fiquei pensando, né, assim, agora, meu último tópico aqui do meu roteiro, né, assim, por que pensar a medicalização na infância? Então, assim, pensar a medicalização na infância é importante, porque as crianças, elas se constituem um grupo de exclusão, de fragilidade, e a gente precisa prestar atenção de que nesse jogo não é à toa que exista esse número expressivo de diagnósticos com esse grupo social, né? Então a gente precisa ficar atento nisso. E de como a escola, ela participa dessa produção no momento que ela não constitui um posicionamento crítico. Um posicionamento crítico no recebimento desses diagnósticos, na solicitação, de como a escola precisa entender, de como esses profissionais precisam entender qual é a natureza do nosso trabalho na escola, né? E, por fim, o desafio que vai ser o retorno. A gente não pode achar que essa experiência de sofrimento que a gente vive com essa pandemia, que isso não chega nas nossas crianças. Chegam nas nossas crianças de diferentes grupos sociais. As crianças estão, muitas, em situação de sofrimento. As crianças, elas estão em situação de sofrimento porque muitas estão vivendo algum tipo de negligência, não estão tendo uma alimentação adequada, não estão protegidas porque vivem uma experiência de violência doméstica, estão negligenciadas porque seus pais precisam trabalhar para sobreviver, então elas estão sozinhas porque a escola está fechada nesse momento de pandemia. As crianças de classe média vivem outros tipos de negligência, sofrem pela saudade da família, dos amigos, da liberdade, da praça, da rua, sofrem porque seus pais estão assoberbados de trabalho em home office em casa, então eles estão muitas vezes sozinhos. É um outro tipo de abandono com a presença do pai e da mãe dentro de casa. Posso te falar uma coisa? Você está falando isso, né, das crianças de classe média estarem sofrendo com os pais assoberbados de trabalho. Você sabe que eu tenho uma pequena de 4 anos, né? Uma linda. E aí, hoje de manhã eu tive uma reunião, né? Imagina, nesses tempos, universidade, além da Infância Arte, a universidade coordenando o curso de pedagogia em tempos em que a gente está discutindo ensino remoto. Você imagina a quantidade de reunião que existe na minha vida nesse momento. Eu tive reunião ontem o dia inteiro, tive na segunda de manhã, tive hoje de manhã, e aí na hora do almoço ela falou: mãe, você vai ter reunião de tarde? Eu falei: não, filha, hoje eu só tenho a live da Infância Arte de noite. Ela falou assim: você tem tempo para fazer vida? Aí eu olhei e eu falei: fazer vida? Nasa, tu tá por aqui, anota mais essa aí da Letícia. Eu falei: fazer vida, filha? Como assim? Mãe, fazer vida, brincar, desenhar, plantar. Ah, a sabedoria dela, total, isso. Fazer vida. Eu parei, né? Você tá falando, me recordou imediatamente, porque essa mãe que está em casa 24 horas, mas que passa boa parte do dia efetivamente trabalhando, se não com as coisas da casa, com as coisas de trabalho mesmo. Né? Porque isso é outra ideia, né? Tem muita gente achando que nós, professores, não estamos trabalhando, estamos recebendo nosso salário para nada, né? Tá aí de novo a nossa profissão num limbo esquisito, né? Mas ela vem com essa, assim, olha a força disso, né? É muito Você filósofa, tem tempo para fazer vida. Cara, a compreensão de uma criança de 4 anos, né? De que só trabalhar, não tá junto, não brincar, não ter tempo, não é vida. Sabe? Então, o que isso também tem de impacto, né? E de consequências? É porque não é essa a situação, né? Essa fala vem num contexto dela estar observando algo que se acumula, que se repete. Então, acho que é fundamental você trazer isso, porque a gente também tem uma dimensão de que é numa determinada classe social que as crianças sofrem, ou que as crianças vivem situações de violência ou vivem situações de negligência. E a gente que é da área, a gente sabe, né, Marina? A gente que já circulou
por espaços públicos e privados, a gente sabe que em todas as classes sociais, guardadas as devidas proporções e algumas situações mais específicas aqui e ali, há casos de violência, de negligência, Em de todos. sofrimento em todas as classes sociais, porque também, Claro. enfim, tem questões sociais aí, tem uma série de... Mas eu acho é forte, né? A gente pensar nas consequências desse tempo que a gente está vivendo para as crianças. E isso, a NASA escreveu aqui, né? Estão observando e produzindo sentido. É isso, elas não estão fora desse mundo. Elas não estão alheias a isso tudo, pelo contrário, né? Então... E essa é uma questão que a gente vai precisar pensar, porque a gente vai receber essas crianças. Qual vai ser a nossa postura? Vai ser uma postura de escuta, de possibilidade de expressão, de acolher sofrimento. Criança sofre, sim. Criança fica triste, sim. E a gente, com ela, procurar caminhos de elaboração e de expressão e de acolhimento. Ou a gente vai entrar numa lógica de engessamento, né? De recorrer a esses saberes médicos que não dão espaço para as crianças elas se apresentarem e elas falarem da sua condição. Né? Então, acho que essa discussão da medicalização é uma discussão pertinente, porque a gente vive um momento em que o sofrimento das crianças vão aparecer. E nós, como adultos, educadores, professores, pais, qual a mediação que a gente vai fazer? Que caminhos que a gente vai com elas dar para esses sentimentos? Né? Então, assim, a gente pode ter uma enxurrada de diagnósticos, né? de crianças sendo medicadas por conta de relatos, ou a gente vai poder junto enfrentar isso, né? Eu acho que no início eu falava um pouco, né, dessa coisa, dessa mudança de lógica, né? Eu acho que a gente precisa, né? Eu tenho escutado algumas pessoas que falam de ancestralidade, né, da história, né, que traz uma dimensão de outras culturas que se organizam de outro jeito. Eu acho que a gente precisa se enriquecer, a gente que vive na cidade, que tem uma vida muito urbana, com outras culturas para recorrer a outras formas de pensar o sofrimento humano, né, para dar outros caminhos, né? Eu acho que acho que é isso. Como é que a gente volta a ter mais autonomia para lidar com o sentimento da dor, da morte e do sofrimento, né? E tá com as crianças de uma forma solidária e não hierárquica, autoritária, mas tá com elas, conduzindo essa história. Eu acho que era isso, assim, que eu queria falar. Maravilha, Marina, assim, ó, é um tema que mexe com a gente, assim, né? Porque traz umas dimensões que são sofridas, são dolorosas para a gente também, que é profissional, né? Para a gente que busca ter um olhar sensível, atento, cuidadoso com as crianças e também com os outros profissionais, porque eu penso muito nisso, cada vez eu penso mais, né? Como que a gente precisa cuidar dos professores também. Sim, né? demais. O quanto que a gente tem uma trajetória de negar certos sentimentos, certas emoções, a sociedade impõe isso para a gente, e aí a gente acaba também levando isso para as crianças, né? Nessa dimensão de que não é para sofrer, tem coisas que não cabem, isso faz parte da vida humana, né? A gente poder viver nossas emoções e ser acolhido nas nossas emoções também vai nos favorecer a aprender a acolher, né? Eu penso muito nisso. Então, que a gente também cuide dos cuidadores, dos educadores, né? Acolhendo as emoções, os sofrimentos, para que se sintam também fortalecidos e apoiados para acolherem as crianças, né? Olha, maravilha. Muito obrigada pelas reflexões. Acho que é um trabalho lindo que vocês estão fazendo. Adorei saber que tem a escrita como uma questão de formação, né? E de um tema, né, e um investimento assim em algo tão importante para a gente, né, socialmente, especialmente para a nossa profissão, para a gente pensar o que a gente anda fazendo. Eu posso falar o Facebook da gente? Deve, por favor. Eu não sei o Instagram, se a Giovana tiver aí puder falar. É Mediacão Febef, a nossa página. Tá ótimo. Lá, a gente coloca as nossas atividades, nossas produções, a gente indica textos e lives que estão acontecendo, que dialogam com o nosso trabalho. Enfim, quem quiser conhecer a gente, é só visitar a nossa página. Eu vou fazer o seguinte, eu coloco nos comentários do vídeo, tá bom? E aí o pessoal pode acompanhar vocês.
Tá, Obrigada, jóia. querida. Foi um prazer estar com Beijo. você. Adorei estar com você. Maravilhosas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Beijo, se Um beijo, cuida. querida. Um prazer. Gente, Tchau. Tchau, boa gente. noite. Obrigada Boa para todo noite. mundo que esteve por aqui. Muitas reflexões para a gente levar adiante, tá bom? Beijo, boa noite para todos Boa e todas. noite. Tchau.